Convenção Nacional. Doutor Samora, vamos começar por si. Questiona-se muito a origem deste partido, Partido Humanista Angolano, que surgiu em 2022 com o objetivo de fazer o enfrentamento à desumanização em curso no país e construir uma sociabilidade em que todo ser humano pode, ou pelo simples facto de ter nascido, tenha direitos e oportunidades iguais, neste caso. Qual tem sido o critério usado, esta é a pergunta que lhe vou fazer, Dr. Samora, qual tem sido o critério usado pelo Tribunal Constitucional para a legalização de um ou outro partido? Tem-se levantado ou têm sido pronto, ultimamente algumas suspeitas têm sido levantadas à volta da legalização ou não de um ou outro partido. Há quem diga que o Tribunal Constitucional tem amadrinhado a legalização de determinados partidos políticos. Olá, Claudemir, eu penso que se calhar nos é chamado, digo, mas aqui para abordarmos a questão em concreto e não me parece se questiona se ou não Flor Bela Malaquias, como qualquer um de nós, tem o seu direito que até é constitucional de criar um partido político quando bem entender. eh, quando bem entender, e eu penso que neste quesito não há aqui que questionar não é, o próprio partido político. O partido político está legalizado, o que nos leva a acreditar, e porque eu faço parte dos cidadãos que efetivamente têm créditos para portanto, as nossas instituições, eu acredito nas nossas instituições. E eu penso que se foi legalizado o Partido Humanista é porque reunia não é, aquilo que são os critérios, requisitos previstos por lei. Então eu penso que isso não é a discussão. Agora, se calhar é olharmos aqui para o que está efetivamente a ocorrer, não conhecemos de fundo. Eu confesso que eu não tenho amigos que são do Partido Humanista, se calhar teria consultado-lhes para também saber um pouco mais do que está a ocorrer, mas no pouco que transpira para cá, dá-nos a acreditar que provavelmente exista não é esta intenção ou esta proposta da Presidente de colocar os seus filhos, por exemplo, como comissários eleitorais, por conta de que, à luz das últimas eleições, o Partido Humanista também terá direito a assento na Comissão Eleitoral. Eu penso que se o que se diz, os filhos não são militantes do partido, me parece que é requisito bastante para essa proposta não passar. Porque, aliás, os comissários eleitorais, eles perdem mandato só mesmo por desfiliarem-se dos partidos que os propôs. Logo, não vejo cenário possível que a proposta seja de alguém que não seja militante do Partido Humanista. Provavelmente não seja bem assim. Provavelmente estes filhos pode ser que sejam mesmo militantes do Partido Humanista, e se não forem, os militantes do partido têm mecanismos que estão previstos por lei, designadamente a impugnação desses atos praticados pela própria Presidente, para verem, não é, portanto, adequado os atos àquilo que está previsto nos seus estatutos e na lei. E eu quero acreditar, se é conforme é contado, e eu faço assim de forma muito geral e analógica, por conta de não termos dados concretos, nem ouvi a reação do Partido Humanista. Se é mesmo assim, eu penso que aqui o importante é que a própria lei, mais uma vez que os nossos deputados aprovaram, permite que os militantes deste partido podem impugnar esses atos. É o mais importante, vão impugnando e com certeza será acolhido se for conforme é contado. Agora, nepotismo, claro que se for ao ser verdade, eu particularmente aconselho a presidente do partido, se calhar a recuar na decisão,
se os critérios que usou pressuporem algum nepotismo, até porque o nepotismo faz parte daqueles males que o governo que temos tem estado a combater. O nepotismo está a ser combatido e esse combate, e porque esse combate é de governo, é de nação, eu penso que faz todo sentido que qualquer um partido deveria conseguir rever-se neste combate. E outro sim é a maneira da eleição, fala-se também, parece, da eleição de um vice-presidente do próprio partido. Eu não conheço, confesso que não tive a oportunidade de consultar alguém que me possa dar os estatutos do Partido Humanista, e neste quesito eu também defendo que os partidos deveriam evoluir um pouco mais. A melhor experiência que eu conheço de democraticidade na escolha de vice-presidente nesta altura é a do MPLA, por conta de ser porque no MPLA, felizmente, e eu penso que neste sentido deveria a UNITA também penso que os vice-presidentes são nomeados, são indicados, mas no MPLA são mesmo eleitos. Logo, seria muito bom que efetivamente. Não é um exemplo de democraticidade dos próprios partidos políticos. Qualquer um de nós, num partido político, não é nessa ambição, se calhar que o doutor Salusi, como lhe faltou um pouco de argumentos, trazer a ideia de que o doutor Samora, porque quero ter este ou aquele cargo, doutor Salusi, estamos muito bem. Qualquer um de nós que esteja num partido político, tem direitos para atingir qualquer lugar. E não pode ser só do presidente. É aquilo que eu por acaso, tenho estado a criticar um pouco todos os partidos políticos nessa condição. É que, repara que no partido MPLA, até o representante daquela organização lá de fundo é eleito. É eleito quando, não é? Quando se formam em outros partidos, incluindo até a UNITA, você vai para as províncias, o secretário provincial não é eleito. Você vai para os municípios, não são eleitos, são todos indicados. Ninguém, quer dizer, o direito desse militante de um dia também chegar lá fica cortado. Eu fico numa organização que a democracia é aberta. Isso ponto fragiliza estes partidos que assim procedem? Não, aliás, é só ver o que agora ocorre. A FNLA, por exemplo, a semana passada teve uma situação. Pois, exatamente. O presidente do partido suspendeu o líder da juventude, o PRS continua a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional para poder organizar o seu 5º Congresso, tudo porque... Mas que é uma centralização de poder, que, aliás, isso até contrasta, porque vamos ainda olhar para os partidos que acabam criticando que a nossa oposição, a nossa Constituição, dá muito poder ao Presidente da República. Mas os estatutos dos próprios partidos estão a dar poder demais ao Presidente do partido. O que é que nos garante que esse partido, se subisse, se fosse governo, não iria dar poderes também da Constituição ao Presidente? Quer dizer, aqui é um contrassenso. Me parece que está-se a vender uma ideia à nossa população, por parte da oposição. Vende-se uma ideia que é efetivamente errada. E se um dia a população se calhar motivada por essas ideias, fazerem votos que de facto podem depois arrepender-se. Aquele que é cidadão quer efetivamente estar numa organização que tem poderes, tem possibilidade dele chegar lá, mesmo que não tenha a vontade de quem dirige. Basta ele se candidatar. Obrigada. Dr. Palanca, até que ponto corrobora com as palavras aqui preferidas pelo Dr. Samora Neves? A semana passada, por exemplo, assistimos à crise na FNLA, em que o presidente do partido suspendeu o líder da juventude. O PRS viveu uma situação quase idêntica, o que levou a que até o momento não realizasse o seu 5º Congresso. Estamos a ter uma oposição cada vez mais fragilizada? Não, a nossa visão é que a oposição ela não está a fragilizar-se como tal. Se olharmos para os números eleitorais, afinal é a oposição que cresce na ordem de 10% desde 2012 e nota-se um claro decrescimento do partido que sustenta o poder, no caso o MPLA, não é verdade? Portanto, a queda do MPLA é clara, é livre, e são os tais números eleitorais, não é verdade, produzidos por instituições que o próprio MPLA controla, que trazem essa fotografia. Portanto, a oposição ela está razoavelmente bem, se olharmos para a dinâmica eleitoral. Está melhor que o MPLA. Por outro lado,
temos de convir que estamos mesmo a ser dirigidos, não é verdade, por um governo e partido com modus operandes verdadeiramente ditatoriais, apesar de que apresenta-nos publicamente uma aparência formalmente democrática. E em ditadura é costume e cultura instrumentalizar-se os órgãos de soberania e os outros órgãos do Estado para fins de manutenção de poder. Não é verdade? As ditaduras legalizam partidos políticos, as ditaduras retiram legitimidade e legalidade aos partidos políticos, as ditaduras criam isso partidos se aplica ao que satélites. está a acontecer Aplica-se claramente. Eu defendi aqui. Urbanista. Eu defendi aqui a semana passada que há também uma cultura, um costume de desestabilização dos partidos políticos, de perseguição das figuras políticas, de corrupção política neste caso em aos concreto, oponentes políticos. Neste caso em concreto, o que é que está a acontecer ao certo, Dr. Palanque? Desculpa? Neste caso em concreto do PH, acha que há uma mão invisível que esteja, de certa forma, isso indo ao encontro ao que está agora a dizer? Não, olha só, quando eu falava de partidos satélites que são criados em véspera das eleições, não é verdade? Estou também a dizer que estas organizações pseudopolíticas não têm dinâmicas próprias de partido político. Seja em sede das suas estruturas pseudopolíticas, seja em sede, portanto, das instituições como, por exemplo, o Parlamento. O que é que leva o Tribunal Constitucional a reconhecer estes partidos políticos ou a autorizar a legalização? Bom, como disse, as ditaduras tendem a instrumentalizar, não é verdade? Portanto, órgãos de soberania. Os órgãos de soberania caem também na malha da instrumentalização, portanto, das ditaduras. Porque em condições normais, o projeto político para já não estaria naquelas condições. Portanto, em condições normais, há um conjunto de forças políticas convencionais, com ideário político, com programa de governação, com orientação ideológica clara, devidamente estruturada, com quadros que reúnem um conjunto de credibilidade política e moral, mas pronto, por conta desta tendência de perseguição política, de fragilização da oposição, de instrumentalização dos órgãos de soberania, muitos bons atores estão fora dos vários processos de competição política, não é verdade? Esta é efetivamente a cultura ditatorial, não é verdade, do partido que sustenta o poder. Portanto, e não há aqui dúvidas. Agora, o que está a acontecer no PH, não ouvi ainda pronunciamentos oficiais deste partido, não é verdade? Mas, a ser verdade, as informações que correm, eu penso ser completamente condenável. O nepotismo são práticas completamente depreciáveis, que sejam para as organizações políticas, sejam para as instituições públicas e outras, na medida em que não olha para o fator competência, mas sim para fatores de consanguinidade. Isto compromete, portanto, a solidez da organização e os objetivos que ela persegue. Portanto, também aqui permita só. Também para finalizar, aqui por favor, importa dizer que é hora de revermos o nosso modelo, não é verdade, de comissários. A UNITA vem se batendo permanentemente sobre a necessidade de despolitização da CNE. Olha, quer dizer, olha só a pureza da UNITA. A despolitização da CNE desempodera economicamente a UNITA, mas a UNITA defende a reformulação do modelo da CNE.
Não é verdade? Nós defendemos, por exemplo, nesta altura a UNITA tem 4 comissários, vai partir para 5 comissários em todos os municípios, em todos os círculos provinciais, mas também na estrutura nacional. Isso do ponto de vista financeiro, não é verdade? De certo modo impondera o partido, mas nós estamos a defender a necessidade de cada força política ter apenas um comissário. Quais seriam as vantagens, têm de vir mesmo Dr. da Palanca? sociedade civil. Quais serão as vantagens? A vantagem será a criação de equilíbrios, a paridade entre as forças políticas com assento parlamentar. Mas também tem vantagem na medida em que o novo modelo poderá abarcar cidadãos não pertencentes a partidos políticos, mas com credibilidade reconhecida. Muito bem. Temos de começar a pensar nisso. Agora, obrigada em relação às piadas que o companheiro Samora acreditamos que isso não acrescenta. Eu não vou responder, ainda porque bem meu amigo às vezes brinca com coisas ainda bem que sérias. chegou ao mesmo entendimento.